Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Chegamos à nossa aula número 2, dando continuidade à nossa conversa, ao nosso estudo envolvendo acidente com animais peçonhentos. Neste segundo vídeo, falaremos sobre o escorpionismo. Então, vamos lá, sermos bem diretos, sintetizar da melhor maneira possível esse conteúdo para que a aula não se torne cansativa e para que você saia deste vídeo pronto, apto a já resolver questões, a praticar este conhecimento, ok? Então, sem mais recados, vamos para o nosso conteúdo. Vamos lá, professor, do que se trata o escorpionismo? Ele é um acidente causado por inoculação, pela inoculação de toxinas, por intermédio do aparelho inoculador de escorpiões. Esse aparelho inoculador de toxina, a gente conhece popularmente como ferrão. Esta picada, este acidente, ele pode causar alterações no local da picada ou alterações sistêmicas, né? São alterações que refletem em todo o nosso organismo. Então, professor, quem é ou quem são os agentes causais do escorpionismo? Vamos lá. Os escorpiões de importância médica no Brasil pertencem ao gênero Titus, titius, na verdade, né? Com 4 espécies principais. Temos o Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, o baiensis, que é o escorpião marrom, o Stigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste, e o Obscurus, que é o escorpião preto da Amazônia. Professor, o que é que eu devo memorizar desse primeiro slide, destas primeiras informações? Vamos lá. O escorpião, ele inocula essa toxina através do seu ferrão. Podem ocorrer alterações no local da picada ou alterações sistêmicas. Os escorpiões de importância médica aqui no nosso país, ou seja, que de fato interessam para a prova do nosso concurso, para as questões que vão cair, né, nessa prova que a gente está se preparando, é do gênero Titius, ok? Temos o cerulatus, que é o escorpião amarelo, o baiensis, escorpião marrom, Stigmurus, escorpião amarelo do Nordeste, o Obscurus, que é o escorpião preto da Amazônia. Professor, devo, de fato, memorizar essas informações, esses nomes científicos? Sim, ok? A depender da maldade da banca, né? Gosto de falar assim, ou da bondade da banca. As questões podem variar para coisas bem simples, tá? Até coisas realmente bem elevadas. E você tem que estar pronto para os dois tipos de prova. Para aquela prova fácil, tá? E para aquela prova difícil. Aquela questão que só você ou a minoria vai conseguir acertar. Porque as questões difíceis, quando você consegue acertar, aí sim está o seu diferencial. Tá bom? Porque as questões fáceis são fáceis para a maioria. Ok? E as difíceis são difíceis também para a maioria. Então, neste caso, você tem que fazer parte daquela minoria que está bem, está afiada e não se assusta com nenhum tipo de questão. Então, vamos lá, dar continuidade à nossa aula. Esses escorpiões podem ser encontrados em áreas secas, biotas úmidos, áreas costeiras e regiões urbanas, ou seja, há muitos ambientes propícios, né, ao aparecimento, tá, dos escorpiões, a proliferação dos escorpiões. O hábito noturno é registrado para a maioria das espécies. Dentro do domicílio, podem se esconder em armários, calçados ou sob peças de roupas deixadas no chão, aumentando o quê? O risco de acidentes. Os escorpiões são animais carnívoros e alimentam-se principalmente de insetos, como grilos e baratas. Seus predadores incluem lacraias,
aranhas, formigas, lagartos, serpentes, sapos, aves e alguns mamíferos. É por isso, né, que se deve ter cuidado, né, com a quantidade de baratas no seu domicílio, porque esta barata, né, esta infestação pode, né, atrair escorpiões para dentro do seu domicílio, ok? Então vamos lá, são animais carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos, tá? E alguns dos seus predadores são lagartos, aranhas, formigas, aves, ok? Então aqui está um panorama bem simples, bem direto sobre os escorpiões. Informações essenciais. As bancas podem trocar uma palavra, um substantivo, para que a questão se torne errada, para que o item se torne errado, tentando pegar você de surpresa. Mas você não vai cair. Lembrando que o hábito noturno, tá, como citado aqui, não é hábito diurno, tá? Ele é registrado na maioria, não em todas as espécies, mas na maioria das espécies de escorpiões. Então vamos lá falar agora dos sintomas, das manifestações clínicas. Em acidentes escorpiônicos, classificados clinicamente como leves, não é necessário o tratamento soroterápico, apenas o tratamento sintomático, ok? Informação da Fundação Nacional de Saúde. No entanto, crianças de até 9 anos, principalmente menores de 7 anos, sobretudo em acidentes causados pelo cerúletos, apresentam maior risco de complicações sistêmicas e de evolução para o óbito. O quadro de envenenamento é dinâmico e pode evoluir para a gravidade em poucas horas. Professor, tanta informação importante, eu preciso memorizar? Precisa, deve e você vai conseguir sim memorizar essas informações. Então vamos lá. Acidentes clinicamente leves, não há necessidade de tratamento com soro específico, apenas o tratamento dos sintomas. A atenção especial aqui, pelo que a gente percebe no parágrafo, é com as crianças de até 9 anos, principalmente os menores de 7 anos, com acidentes causados pelo cerúletos. A gente vai lá ver o cerúletos, né? É o escorpião amarelo, ok? Pode aparecer na sua prova, né, com o nome cerúletos ou simplesmente escorpião amarelo. Neste caso, elas apresentam maior risco para complicações, né, no sistema, no organismo e, consequentemente, para o óbito. Vamos lá. Manifestações locais. A dor, que é a instalação imediata em praticamente todos os casos. A dor da picada é o principal sintoma, podendo se irradiar para o membro e ser acompanhada de parestesia, eritema e sudorese local. Em geral, o quadro mais intenso de dor ocorre nas primeiras horas após o acidente. Então, inevitavelmente, o principal sintoma, né, que são as manifestações locais, o principal sintoma da picada é a dor. Okay? Pode ocorrer ainda parestesia. Professor, o que é parestesia? Né? Parestesia é um formigamento, né? Formigamento temporário, né? Na maioria das vezes é temporário. O eritema é vermelhidão, né? Ok? E a sudorese, né? Suor, né? Vamos lá. Manifestações sistêmicas. Após o intervalo de minutos até poucas horas, 2 ou 3, podem surgir, principalmente em crianças, os seguintes sintomas: sudorese profusa, agitação psicomotora, tremores, náuseas, vômitos, cialorreia, hipertensão, né, ou hipotensão, no caso, aumento ou queda da pressão arterial, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo e choque. Então, vejamos aí a quantidade de sintomas, né, de manifestações sistêmicas a partir
da picada do escorpião. Ok? Então vamos lá. Principais sintomas: sudorese profusa, agitação psicomotora, tremores, náuseas, vômitos, cialorreia, né, que é a produção excessiva de saliva, aumento ou queda da pressão arterial, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo e choque. A presença dessas manifestações indica a suspeita do diagnóstico de escorpionismo, mesmo na ausência de história de picada ou de identificação do animal. Então, o profissional de saúde preparado, quando vê esse quadro aqui, mesmo que a família, que ninguém suspeite de um acidente envolvendo escorpiões, tá? Ele consegue sim identificar e suspeitar de maneira rápida de que tenha de fato ocorrido uma picada de escorpião. Apesar da intensidade das manifestações clínicas depender de quê? Da quantidade, tá, de toxina inoculada, né, de peçonha inoculada, os adultos apresentam quadro local benigno, enquanto crianças constituem o grupo mais suscetível ao envenenamento sistêmico grave, consequentemente à morte. Okay? Então, os adultos têm uma tendência maior a apresentarem um quadro benigno. O maior risco aqui, como a gente já percebeu nas leituras de informações anteriores, está de fato ligado às crianças, principalmente as de até 9 anos, mas assim, acende o alerta total para os menores de 7 anos. Ok? Vamos lá, diagnóstico. O diagnóstico, né, é eminentemente clínico e epidemiológico, não sendo empregado exame laboratorial de rotina para confirmação do tipo de veneno que está circulando. Alguns exames complementares são úteis para o auxílio no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com manifestações sistêmicas, ou seja, eminentemente clínico, né, pelos sintomas, e epidemiológico, né, pelo histórico de escorpiões ou de acidentes envolvendo escorpiões na área, na região onde a pessoa reside. Não é empregado exame laboratorial, né, como você pode verificar que a banca pode tentar envolver você, né, colocar lá como item, né, para você julgar como certo e como errado, mas você não vai pisar na bola, você não vai errar esse tipo de questão. Quando não há histórico de picada, né, ou identificação do agente causal, o diagnóstico diferencial deve ser feito com acidente por aranha do gênero Phoneutria, né, que é a aranha armadeira que causa sintomas semelhantes aos que causa o acidente por escorpionismo, né, que provoca quadro local e sistêmico semelhante, né, como eu acabei de citar. Na próxima aula, né, que fala sobre os acidentes envolvendo aranhas, né, o araneísmo, a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes, aí vai acabar que uma aula complementa a outra, não é isso? Aí todo mundo se entende, todo mundo se dá bem, todo mundo vai prontinho, afiado, tá? E confiante para a prova, para conquistar a vaga. Então, para encerrar aqui a nossa aula, né, falando do tratamento, na maioria dos casos em que há somente quadro local, o tratamento é sintomático e consiste em quê? No alívio da dor, por infiltração de quê? De analgésico, sem vasoconstritor, com lidocaína a 2%, ou analgésico sistêmico, como a dipirona, né, sendo indicado aí 10 mg por quilo. O tratamento específico consiste na administração do soro anti-escorpiônico ou do soro anti-aracnídeo aos pacientes clinicamente classificados como moderados ou graves. Ok? Então vamos lá, quadros leves. Você trata só os sintomas, sem necessidade, tá, da terapia com soro. Quadros moderados ou graves, aí sim você tem que administrar o soro anti-escorpiônico ou o anti-aracnídeo. No escorpionismo, o tempo entre o acidente e o início das manifestações sistêmicas graves
é relativamente mais curto, na verdade, do que nos acidentes envolvendo cobras. Desse modo, em especial quanto às crianças, o diagnóstico e o tratamento oportunos são cruciais na reversão do quadro de envenenamento, sendo o suporte às condições vitais do acidentado indispensável para o sucesso do tratamento. Então, agradeço o seu carinho, a sua audiência, espero que você tenha entendido. Qualquer crítica ou qualquer sugestão, não deixe de comentar. O seu feedback, o seu retorno é super importante. A gente busca aqui melhorar a qualidade do nosso conteúdo, não pisar tanto na bola assim, tá? Um grande abraço para você aí do outro lado. E se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Não esqueça disso. Não deixe de compartilhar também com seus colegas. Aquele abraço, valeu!